Meu nome é Maitê Carvalho. Tenho 36 anos e aprendi que um presente pode parecer bonito por fora e ainda assim carregar algo cruel o suficiente para mudar uma família para sempre. Naquela tarde, minha filha chegou em casa muito mais cedo do que deveria. Ouvi a porta da frente abrir, depois um sonzinho no corredor. Não um grito, nem mesmo um soluço. Apenas o tipo de respiração quebrada que uma criança faz quando está se esforçando demais para ser corajosa. Quando me virei, ela estava parada ali com o casaco ainda vestido, os olhos inchados de tanto chorar, e uma caixa embrulhada em papel prata pressionada contra o peito. Ela não correu para mim primeiro. Estendeu a caixa como se fosse pesada demais para suas mãos pequenas, embora mal fosse maior que uma caixa de sapato. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela só balançou a cabeça e sussurrou que eles mandaram ela me entregar e não me deixar exagerar. Foi o momento em que meu estômago gelou. Meus pais julgaram meu casamento, meu trabalho, minha casa e quase todas as escolhas que eu já tinha feito. Mas usar minha filha como mensageira era algo diferente. Sentei ela no sofá, chequei seu rosto, seus braços, suas mãos e prometi que ela estava segura. Depois abri a caixa. No começo, eu não conseguia entender o que estava vendo. Depois vi os pedaços rasgados, as marcas vermelhas, o bilhete dobrado embaixo e algo escondido dentro que nunca deveria ter estado perto de uma criança. Peguei meu telefone antes mesmo de ligar para meu marido. Quando minha melhor amiga chegou, um oficial já estava entrando na minha sala. E justo quando eu pensei que a pior parte tinha sido descoberta, meu marido chegou em casa, congelou na porta e olhou para a pessoa ao meu lado. Seu rosto empalideceu quando ele disse: "O que ele está fazendo aqui?" Antes de eu contar o que estava dentro daquela caixa e por que aquela única frase mudou tudo, me diga como está o tempo aí onde você está hoje. Está calmo ou você também sente que uma tempestade está chegando? Fique comigo até o fim, porque esta é a história do dia em que parei de tentar manter a paz com pessoas que estavam dispostas a assustar minha filha para me controlar. Para entender por que não tratei aquela caixa como um simples mal-entendido familiar, você precisa entender o tipo de casa de onde eu vim. Por fora, minha infância parecia perfeitamente normal. Tínhamos uma casa limpa, em um bairro tranquilo, nos arredores de Campinas, São Paulo. Fotos de família na parede do corredor, roupas para a missa aos domingos e pais que sabiam exatamente como sorrir quando outras pessoas estavam olhando. Meu pai, Vitor Ribeiro, tinha sido policial civil por mais de 20 anos e carregava aquela voz para casa todas as noites. Ele não fazia perguntas, dava ordens. Minha mãe, Célia Ribeiro, trabalhava como secretária de escola antes de se aposentar e tinha talento para fazer todo o comentário cruel soar razoável. Se meu pai levantava a voz, ela dizia que ele só estava preocupado. Se ele me insultava, ela dizia que eu era sensível demais. Se eu chorava, ela me lembrava que algumas filhas tinham situação muito pior. Cresci aprendendo que paz em nossa casa significava silêncio da minha parte. Quando me tornei adulta, pensei que distância resolveria tudo. Construí uma vida que eles não escolheram para mim, e só isso já parecia traição para eles. Me tornei terapeuta ocupacional pediátrica porque amava ajudar crianças a se sentirem seguras em seus próprios corpos novamente. Meu pai disse que não era uma carreira de verdade. Ele queria que eu fizesse direito, casasse com alguém com título e ficasse perto o suficiente para ele manter uma mão em cada decisão que eu tomasse. Quando casei com Dante, meu pai agiu como se eu tivesse jogado minha vida fora. Dante não era chamativo, não era rico, não era o tipo de homem com quem meus pais podiam se gabar no jantar. Ele era estável, gentil e paciente, exatamente as coisas de que eu precisei a vida toda. Meus pais odiavam o fato de não conseguirem intimidá-lo facilmente. Depois que nossa filha Yara nasceu, o controle deles mudou de mim para ela. De repente, toda visita vinha com comentários. A escola dela era comum demais. As roupas eram casuais demais. A hora de dormir era flexível demais. As aulas de arte eram perda de tempo. Minha mãe sorria para Yara e dizia coisas doces. Depois sussurrava para mim que eu estava criando ela para ser mole. Meu pai gostava de dizer: "Uma criança precisa de estrutura", mas o que ele realmente queria dizer era obediência. Quando Yara fez 6 anos, reduzi o contato com eles o máximo possível sem começar uma guerra. Eles podiam vê-la em feriados,
às vezes em aniversários, sempre comigo ou Dante por perto. Nunca foram autorizados a levá-la para passar a noite, nunca foram autorizados a buscá-la na escola e nunca foram autorizados a discipliná-la. Por um tempo, esse arranjo funcionou, principalmente porque meus pais ainda se importavam em parecer bons avós. Depois Dante recebeu uma oferta de emprego em Florianópolis. Era o tipo de oportunidade pela qual as famílias rezam. Melhor salário, melhor horário, um bairro mais seguro perto de boas escolas e a chance de Yara crescer em algum lugar novo sem meus pais pairando sobre nós. Contamos para meus pais em um jantar de domingo, pensando que eles ficariam decepcionados, mas educados. Minha mãe ficou quieta. Meu pai largou o garfo e olhou para Dante como se ele tivesse cometido um crime. Depois olhou para mim e disse: "Você não pode tirar minha neta só porque seu marido teve sorte." Lembro de Yara congelando na cadeira. Lembro de Dante estendendo a mão por baixo da mesa para pegar a minha. E lembro de perceber que meu pai não tinha dito nossa filha. Ele nem tinha dito sua filha. Ele disse minha neta. Como se Yara fosse algo que ele possuía. Eu deveria ter sabido então que a mudança traria o pior deles. Mas eu ainda queria acreditar que até meus pais tinham limites. Eu estava errada. Uma semana depois daquele jantar, meus pais mudaram tão rápido que quase pareceu ensaiado. Minha mãe começou a me mandar mensagens todas as manhãs com emojis de coração e recados sobre como sentia falta de Yara. Meu pai, que quase nunca pedia desculpas por nada, deixou um áudio dizendo que tinha falado com muita dureza e não queria que Yara se lembrasse dele como um velho rabugento. As palavras soavam boas, mas algo nelas fez minha pele arrepiar. Meu pai não parecia arrependido. Parecia alguém testando uma nova estratégia. Ainda assim, Yara tinha só 9 anos e adorava a ideia de ter avós que a queriam. Ela não conhecia a história como eu. Não sabia quantas vezes eu tinha chorado no meu quarto na adolescência, enquanto minha mãe ficava do lado de fora da porta, mandando eu parar de envergonhar a família. Yara só sabia que a avó tinha mandado um novo caderno de desenhos e o avô tinha pedido para ver seus últimos desenhos por videochamada. Por 2 semanas, eles se comportaram perfeitamente. Faziam perguntas educadas, elogiavam a arte de Yara, diziam para Dante que Florianópolis parecia empolgante. Minha mãe até disse que tinha orgulho de mim por construir uma vida que dava mais escolhas para Yara. Aquela quase me convenceu porque era exatamente a frase que eu quis ouvir a vida toda. Contei para minha melhor amiga Raquel Monteiro sobre isso, tomando um café durante o intervalo do almoço. Raquel me conhecia desde a faculdade, da época em que eu ainda acreditava que podia conquistar a aprovação dos meus pais sendo perfeita. Agora ela trabalhava como paralegal em um escritório de direito de família e tinha o jeito calmo e cuidadoso de falar que vem de ver famílias demais se destruírem através de controle disfarçado de amor. Quando contei que meus pais de repente queriam um brunch de despedida para Yara antes da mudança, ela não me disse o que fazer. Só perguntou: "Que limites estão por escrito?" Aquela pergunta ficou comigo. Então escrevi tudo claramente. Yara visitaria por 2 horas em um domingo à tarde. Minha mãe buscaria e traria de volta. Yara manteria o celular no bolso do casaco, sem parada surpresa, sem outros adultos que eu não conhecesse, sem conversas sobre tribunal, guarda ou tentar convencer Yara a não se mudar. Minha mãe concordou com todas as condições por mensagem. Meu pai mandou um emoji de joinha, o que era tão diferente dele que Dante leu 2 vezes e disse: "Não gosto disso." Eu também não. Mas Yara estava empolgada. Ela passou a noite de sábado desenhando uma imagem da nossa futura casa em Florianópolis. Na imagem, Dante segurava uma caixa de ferramentas. Eu segurava uma caneca de café e Yara estava entre nós com um sorriso enorme e montanhas roxas ao fundo. Ela disse que queria mostrar para a vovó e vovô que se mudar não significava esquecer deles. Aquela frase quase partiu meu coração. Crianças podem ser tão generosas com pessoas que não mereceram. No domingo, minha mãe chegou exatamente no horário. Abraçou Yara apertado demais, elogiou o cabelo dela e me disse para não me preocupar porque eles só queriam uma tarde pacífica. Meu pai ficou no carro. Observei da varanda enquanto Yara entrava no banco de trás com a pasta de desenhos no colo. Antes do carro sair, ela se virou e acenou para mim pela janela. Acenei de volta, tentando ignorar o peso no peito. Dante tinha ido ao escritório terminar a papelada para a transferência para Florianópolis
Então eu estava sozinha em casa. Mantive o telefone ao lado enquanto dobrava roupa e respondia e-mails. No começo, minha mãe mandou uma foto de Yara sentada na mesa da cozinha deles com um prato de panquecas. Yara parecia um pouco rígida, mas estava sorrindo. Respondi: "Parece divertido. Por favor, lembre ela de me mandar mensagem se quiser." Minha mãe respondeu: "Ela está bem." 20 minutos depois, perguntei como estava indo. Minha mãe escreveu: "Estamos só conversando." Foi quando me levantei da mesa. Só conversando podia significar qualquer coisa na minha família. Liguei para Yara, mas a chamada caiu na caixa postal. Eu estava pegando as chaves quando a campainha tocou. Tinha sido menos de 1 hora desde que Yara saiu. Quando abri a porta, ela estava parada ali sozinha, chorando, com uma caixa prata nas mãos. Por um segundo, eu não consegui me mover. Meu cérebro notou os detalhes antes de entender o perigo. O casaco de Yara estava fechado torto, uma das botas desamarrada. A pasta de desenhos tinha sumido. As bochechas estavam molhadas, e ela segurava aquela caixa tão apertado que os nós dos dedos estavam brancos. Atrás dela, o carro da minha mãe já desaparecia na rua. Ela não tinha acompanhado Yara até a porta. Não tinha me ligado. Tinha largado minha filha chorando na minha varanda e ido embora. Puxei Yara para dentro e tranquei a porta. Ela ficou no hall de entrada como se tivesse medo de avançar mais, e isso me assustou mais do que as lágrimas. Yara era uma criança sensível, mas não dramática. Não chorava por atenção. Se ela estava tremendo daquele jeito, alguém tinha feito ela se sentir insegura. Ajoelhei na frente dela e mantive a voz suave. Perguntei se alguém tinha tocado nela, se ela estava machucada, se precisava de médico. Ela balançou a cabeça negando, mas os olhos dela não paravam de voltar para a caixa. Finalmente ela empurrou a caixa para mim e sussurrou: "Eles disseram que isso era para você. Disseram para não abrir até eu chegar em casa." Perguntei: "Quem disse isso?" Ela engoliu em seco e disse: "Vovô." Depois acrescentou: "Vovó disse que você pode ficar chateada porque não gosta de ouvir a verdade." Senti algo dentro de mim ficar muito quieto. Peguei a caixa e coloquei na mesa ao lado do sofá, mas Yara agarrou minha manga antes que eu pudesse abrir. Ela disse: "Mãe, eles estavam falando de mim como se eu não estivesse lá." Sentei ao lado dela, enrolei um cobertor nos ombros dela e disse que ela podia me contar devagar. Ela disse que o brunch começou normalmente. Panquecas, suco de laranja, perguntas sobre Florianópolis. Depois meu pai perguntou se ela realmente queria se mudar ou se Dante e eu tínhamos feito ela dizer aquilo. Yara disse que queria estar onde os pais dela estivessem. Meu pai não gritou, o que de alguma forma tornou pior. Ele se inclinou perto e disse a ela que às vezes crianças não sabem quando os pais estão fazendo escolhas egoístas. Minha mãe disse para Yara que ficar perto da família era mais importante do que seguir um emprego. Yara disse que tentou mudar de assunto, mostrando o desenho que tinha feito da nossa nova casa. Foi quando meu pai parou de sorrir. Perguntou por que ela tinha desenhado montanhas em vez de avós. Yara disse porque o desenho era sobre Florianópolis. Minha mãe tirou a pasta de desenhos dela e disse que ela era nova demais para entender o quanto estava machucando as pessoas. Depois meu pai saiu da sala com a pasta. Yara disse que ouviu papel sendo rasgado no corredor. Quando ele voltou, estava segurando a caixa prata. Minha mãe já tinha colocado o casaco em Yara. Meu pai colocou a caixa nas mãos de Yara e disse: "Entregue isso para sua mãe. Diga para ela não exagerar. Diga que isso é o que acontece quando as pessoas esquecem de onde pertencem." Yara começou a chorar no carro, mas minha mãe não consolou ela. Só disse: "Sua mãe precisa de um choque de realidade." Depois deixou Yara na calçada e foi embora. Eu queria gritar. Queria ligar para minha mãe e exigir respostas. Mas Yara estava olhando para mim como se minha reação fosse decidir se ela estava segura. Então fiz a coisa mais difícil que uma mãe pode fazer quando sua filha foi machucada. Fiquei calma. Disse para Yara que ela não tinha feito nada errado. Disse que adultos nunca deveriam usar crianças para entregar mensagens assustadoras. Disse que a caixa podia esperar até ela se sentir pronta. Ela assentiu, mas continuou olhando para ela. Depois disse: "Acho que tem algo ruim dentro." Mandei mensagem para Raquel com uma mão: "Por favor, venha agora." Aconteceu algo com meus pais. Depois movi a caixa para o balcão da cozinha longe de Yara e respirei devagar. O embrulho era arrumado,
quase elegante. Papel prata com fita branca. Isso tornava ainda mais perturbador. Crueldade não deveria vir vestida de presente. Desatei a fita primeiro. Yara enterrou o rosto no cobertor. Tirei o papel. Dentro havia uma caixa de papelão branca. Em cima tinha um bilhete dobrado com meu nome escrito na letra quadrada do meu pai. Embaixo do bilhete, vi papel rasgado, traços de marcador vermelho e o canto do desenho de Yara. Depois ouvi um bip fraco de dentro da caixa, suave, constante e errado. Disse para Yara ficar no sofá e não tocar em nada. Minha voz soava calma, mas minhas mãos tremiam tanto que tive que colocar a caixa na mesa. Tirei fotos antes de mexer no conteúdo porque em algum lugar dentro de mim, uma parte prática do meu cérebro sabia que aquilo era evidência. A primeira coisa que tirei foi o desenho de Yara, ou o que restava dele. Meu pai tinha rasgado em tiras, depois colocado os pedaços de volta na caixa como um quebra-cabeça que queria que eu sofresse para montar. A parte com o rosto de Dante estava arrancada. A parte comigo tinha marcador vermelho na boca. O corpinho desenhado de Yara foi recortado completamente e colocado no fundo, separado de nós. Eu tinha visto o comportamento controlador a vida toda, mas ver aquilo direcionado à minha filha fez meu peito queimar. Embaixo do papel estava o coelhinho de pelúcia de Yara, o que ela tinha esquecido acidentalmente na casa dos meus pais 3 meses antes. Ela tinha perguntado sobre ele 2 vezes, e minha mãe disse que não conseguia encontrar. Agora estava na caixa com a barriga cortada e costurada de novo com linha preta grossa. Marcador vermelho tinha sido rabiscado em volta dos pontos para aparecer sangue. Ouvi Yara fazer um sonzinho atrás de mim e virei a caixa para que ela não visse. Foi quando o bip veio de novo. Segurei o coelhinho mais perto, pressionei suavemente ao longo da costura e senti algo duro dentro. Raquel chegou enquanto eu usava a tesoura de cozinha para cortar os pontos feios. Ela deu uma olhada no meu rosto e fechou a porta atrás dela sem fazer perguntas. Tirei de dentro um pequeno dispositivo preto não maior que uma chave de carro. Raquel olhou e disse: "Maitê, isso parece um rastreador." Por um momento a sala inclinou. Um desenho destruído era cruel. Um bilhete ameaçador era cruel. Mas um dispositivo de rastreamento escondido no brinquedo da minha filha era outra coisa. Isso significava planejamento. Significava que eles queriam acesso à localização dela. Significava que não estavam só bravos com a mudança, estavam se preparando para interferir. Raquel me disse para colocar no lugar e fotografar tudo. Depois encontramos o resto. No fundo da caixa havia 3 fotos impressas. Yara andando pelo portão da escola. Yara do lado de fora da aula de arte de sábado. Yara parada ao lado da picape de Dante no estacionamento do supermercado. Nenhuma daquelas fotos tinha sido postada online. Nenhuma tinha sido tirada por nós. Alguém tinha seguido minha filha. Meus ouvidos começaram a zumbir, mas me forcei a desdobrar o bilhete. Dizia: "Não exagere. Yara pertence perto da família. Se você forçar essa mudança, as pessoas vão aprender que tipo de mãe tira uma criança de todo mundo que a ama. Temos o suficiente para provar que você é instável. Pense com cuidado." Li 2 vezes, porque minha mente se recusava a aceitar que meus próprios pais tinham colocado aquelas palavras em uma caixa e feito minha filha carregar para casa. Raquel levou Yara calmamente para o outro cômodo e deu fones de ouvido e um desenho animado em volume baixo. Depois voltou e disse: "Ligue para a polícia. Não sua mãe. Não Dante primeiro. Polícia." Liguei para a linha não emergencial porque não tinha ninguém invadindo a casa naquele momento. Mas disse a eles que havia uma ameaça envolvendo uma criança, possível perseguição e um dispositivo de rastreamento escondido em um brinquedo. Dizer aquelas palavras em voz alta me fez sentir como se estivesse descrevendo a vida de outra pessoa. O atendente disse que um oficial viria. Enquanto esperávamos, Raquel me ajudou a colocar tudo em sacos de papel limpos, em vez de plástico, porque disse que era melhor para preservar os itens se alguém precisasse examinar. Ela não estava agindo como minha advogada. Estava agindo como a única pessoa na sala que conseguia pensar claramente enquanto meu mundo se partia. Yara perguntou uma vez se ela estava encrencada. Fui até ela imediatamente, ajoelhei e disse que não. Disse que os adultos que a assustaram foram os que fizeram algo errado. Ela sussurrou: "Vovô disse que você ficaria brava comigo se eu chorasse." Aquela frase doeu mais que o bilhete. Disse a ela que chorar era o corpo dela contando a verdade.
Quando o oficial Tiago Mendes chegou, ele não me dispensou do jeito que eu temia. Pediu para ver a caixa, o bilhete, as fotos e o dispositivo. Sua expressão mudou quando viu as fotos de Yara na escola. Fez algumas perguntas gentis para Yara comigo ao lado. Ela contou sobre o brunch, o desenho rasgado e meu pai dizendo que a mãe dela só escutava quando estava assustada. O oficial Tiago anotou devagar. Depois veio a batida na porta. Não foi suave. Foram 3 batidas fortes, como se a pessoa do lado de fora acreditasse que a porta ainda pertencia a ele. Olhei pelo olho mágico e vi meu pai na varanda. O maxilar apertado, os olhos frios. Antes que eu pudesse falar, ele chamou através da porta. Maitê, eu sei que você chamou a polícia. Abra antes de envergonhar essa família mais do que já envergonhou. O oficial Tiago deu um passo à frente e me disse para abrir a porta só se eu me sentisse segura. Raquel levou Yara para o corredor. Abri com a corrente ainda presa. Meu pai olhou além de mim, viu o oficial e sorriu como se isso tudo estivesse abaixo dele. Disse que tinha vindo explicar um assunto de família. O oficial Tiago mandou ele recuar. Meu pai não. Disse, eu sou o pai dela. Tenho o direito de estar aqui. Foi exatamente nesse momento que a picape de Dante parou na entrada da garagem. Dante entrou pela porta, ainda com a jaqueta de trabalho, segurando as chaves em uma mão e o telefone na outra. Eu só tinha conseguido mandar 3 palavras para ele antes de ele sair do escritório. Venha para casa agora. Ele esperava me encontrar chateada. Esperava talvez uma briga com meus pais. Não esperava encontrar um policial na nossa sala. Raquel parada perto do corredor como um cão de guarda e meu pai, dentro da nossa casa, com aquela mesma expressão presunçosa que ele fazia sempre que achava que já tinha vencido. Dante parou tão de repente que a porta quase bateu no ombro dele. O rosto empalideceu. Não bravo primeiro, só pálido. Depois olhou para mim e disse, o que ele está fazendo aqui? O jeito como disse, fez todos os pelos dos meus braços se arrepiarem. Perguntei o que ele queria dizer. A expressão do meu pai mudou por meio segundo. Tempo suficiente para eu saber que havia algo que eu não sabia. Dante olhou do meu pai para o oficial, depois de volta para mim disse, Maitê, ele veio ao meu trabalho hoje de manhã. A sala ficou quieta. Até meu pai parou de fingir sorrir. Dante nos contou que meu pai tinha esperado por ele no estacionamento do lado de fora do escritório. Não gritou, não ameaçou de um jeito óbvio. Isso nunca foi o estilo do meu pai, quando podia haver testemunhas por perto. Em vez disso, disse para Dante que se mudar com Yara para Florianópolis seria um erro, que os tribunais se importam com estabilidade e que um homem com o passado de Dante deveria ter cuidado antes de arrastar uma criança através de estados. Meu estômago afundou. Anos antes, Dante tinha passado por ansiedade depois de um acidente de construção no trabalho. Tinha conseguido ajuda, se recuperado e construído uma vida forte. Meu pai sabia disso porque minha mãe tinha ouvido eu mencionar uma vez em uma conversa particular. Agora ele estava torcendo aquilo em uma arma. Dante disse que meu pai contou. Eu sei mais do que você pensa. Eu sei o horário da escola dela. Eu sei que Maitê sai cedo nas quintas. Eu sei que você não pode vigiar eles todo segundo. Se vocês forçarem essa mudança, vou fazer com que as pessoas certas façam as perguntas certas. Dante não tinha me contado porque achou que meu pai só estava tentando assustá-lo. Planejava me contar aquela noite depois que Yara dormisse. Mas agora, a caixa estava aberta na nossa mesa e a ameaça não estava mais escondida atrás de palavras cuidadosas. O oficial Tiago pediu para Dante repetir tudo devagar. Meu pai interrompeu, dizendo que isso era ridículo, que Dante estava exagerando, que todo mundo estava transformando o amor em crime. Depois, o oficial Tiago perguntou sobre o dispositivo de rastreamento. Meu pai disse que era por segurança. Disse que o mundo era perigoso. Yara era nova, e se os pais dela estavam determinados a fazer escolhas imprudentes, alguém responsável tinha que pensar à frente. Perguntei por que ele colocou dentro de um bichinho de pelúcia e mandou para casa com desenhos rasgados e um bilhete ameaçador. Ele apontou para mim e disse, porque você não escuta, a menos que alguém te choque para fazer você escutar. Minha mãe chegou 10 minutos depois, sem fôlego e chorando antes mesmo de chegar à porta. Olhou para o oficial, depois para a caixa, depois para mim e pela primeira vez pareceu genuinamente assustada, mas não assustada por Yara. Assustada com as consequências.
Começou a dizer que eles nunca quiseram machucar ninguém. Disse que as fotos eram só para mostrar que estavam envolvidos. Disse que os bilhetes soavam piores do que pretendiam. Depois cometeu o erro que mudou tudo. Disse: só queríamos assustar vocês o suficiente para pensar com clareza. Raquel fechou os olhos como se não pudesse acreditar que minha mãe tinha dito aquilo em voz alta. O oficial Tiago anotou. Olhei para minha mãe e perguntei: vocês queriam me assustar assustando minha filha. Ela chorou mais, mas não negou. Meu pai mandou ela parar de falar. Foi quando o velho padrão apareceu na frente de todo mundo. Ele ordenava. Ela obedecia. Eu já tinha feito parte daquele padrão também, mas não mais. O oficial Tiago disse para meus pais que eles precisavam sair da propriedade e que qualquer contato adicional poderia piorar a situação para eles. Meu pai tentou argumentar que conhecia a lei. O oficial Tiago disse calmamente: então você deveria entender por que isso é sério. Depois que eles foram embora, liguei para a escola de Yara e tirei os dois dos meus pais de todas as listas de contato de emergência. Dante trocou as fechaduras naquela noite, mesmo que meus pais não tivessem chaves. Raquel me ajudou a salvar capturas de tela, áudios, e-mails e fotos em uma pasta. Na manhã seguinte, meu pai mandou um e-mail longo para vários parentes dizendo que eu era instável. Dante era controlador e Yara estava sendo isolada dos avós amorosos. Mas ele não sabia que nossa câmera da campainha tinha gravado ele na varanda, mandando eu abrir a porta antes de envergonhar a família. Não sabia que o oficial Tiago tinha ouvido ele chamar de assunto de família enquanto estava na frente de uma caixa cheia de evidências. E não sabia que Yara tinha contado para Raquel algo mais depois que achamos que ela estava dormindo. Ela disse que vovô tinha dito que se ela ficasse quieta, ele podia ajudar ela a ficar em Campinas. Aquela frase acabou com qualquer hesitação que me restava. 2 dias depois, houve uma reunião de família na casa da minha tia. Não porque eu quisesse paz, mas porque meus pais já tinham começado a espalhar mentiras e eu queria que a verdade fosse dita uma vez claramente com testemunhas. Meu pai chegou confiante. Minha mãe chegou parecendo pequena. Dante sentou ao meu lado. Raquel veio também. Não como advogada, mas como a pessoa que tinha visto a caixa antes que alguém pudesse dizer que eu inventei. Meu pai começou com um discurso sobre direitos da família. Deixei ele falar. Depois Dante tocou a gravação da campainha. Depois disso, Raquel colocou fotos impressas da caixa, do bilhete e do rastreador na mesa. Ninguém defendeu meu pai. Nenhuma pessoa. O rosto do meu pai ficou vermelho. Bateu a mão na mesa e gritou: ela é minha neta. Levantei, olhei nos olhos dele e disse: não. Ela é minha filha, e você nunca mais vai usar ela para me controlar. Aquela reunião foi a última vez que meu pai esteve no mesmo cômodo que Yara. Na manhã seguinte, Dante e eu entramos com um pedido de ordem de proteção temporária com a ajuda de um advogado local que Raquel recomendou. Levamos tudo: o bilhete, as fotografias, o dispositivo de rastreamento, a gravação da campainha, capturas de tela dos e-mails do meu pai, o depoimento escrito do oficial Tiago, o depoimento de Dante sobre a ameaça no estacionamento e, mais dolorosamente, o relato da própria minha filha sobre o que aconteceu no brunch. Odeio que as palavras de Yara tiveram que virar parte de um processo, mas lembrei a mim mesma que proteger uma criança às vezes significa documentar a verdade, mesmo quando a verdade dói para ler. O tribunal concedeu restrições temporárias enquanto o caso era analisado. Meus pais não podiam contatar Yara vir à nossa casa, se aproximar da escola dela ou mandar presentes por parentes. Eu esperava que minha mãe implorasse, esperava que meu pai enfurecesse. O que não esperava foi como rápido a imagem perfeita deles começou a desmoronar. Meu pai tinha passado anos sendo o policial civil respeitável aposentado, o homem em quem os vizinhos confiavam, o homem que outros pais cumprimentavam em eventos da escola. Mas as pessoas olham diferente para você quando descobrem que você escondeu um rastreador no brinquedo de uma criança. A escola de Yara foi notificada imediatamente. O diretor foi gentil, mas firme. Meus pais foram removidos de todas as listas de busca, listas de eventos, todos os formulários de emergência. Um funcionário reconheceu o carro do meu pai das fotos e admitiu que tinha visto ele estacionado perto da escola mais de uma vez, embora meu pai não tivesse motivo para estar lá. Aquele detalhe também foi para o processo. Meu pai tentou se salvar dizendo que só estava cuidando da neta.
Mas quando preocupação parece vigilância, não é amor, é controle. Minha mãe tentou uma abordagem diferente. Mandou mensagens por parentes dizendo que sentia falta de Yara, dizendo que tinha sido pressionada, dizendo que nunca quis que a caixa fosse tão assustadora. Por algumas horas, aquilo quase funcionou comigo. Não porque acreditei nela, mas porque filhas carregam esperança por mais tempo do que deveriam. Depois lembrei de Yara parada no nosso hall de entrada com as mãos tremendo. Lembrei da minha mãe indo embora sem checar se a neta dela conseguia sequer respirar através das lágrimas. Então, quando um parente me disse que minha mãe estava de coração partido, eu disse que ela entregou a caixa para minha filha. Aquilo encerrou a conversa. Meu pai cometeu um erro final 3 semanas antes da nossa mudança. Apareceu na escola de Yara com um buquê de flores e um ursinho de pelúcia, dizendo para a secretaria que só queria se despedir, porque a escola tinha sido avisada. Eles não deixaram ele passar da recepção. Me ligaram. Depois ligaram para a polícia. Ele saiu antes dos policiais chegarem, mas o incidente fortaleceu nosso caso e destruiu as últimas desculpas dele. Depois disso, até parentes que tentaram ficar neutros pararam de me pedir para perdoar ele. Minha mãe se mudou para o quarto de hóspedes da minha tia por um tempo, dizendo que precisava de espaço do meu pai. Não sei se era culpa verdadeira ou só outra tentativa de evitar consequências. Só sei que não deixei ela ver Yara. Perdão, se vier algum dia, não será comprado com lágrimas. Não será apressado porque outras pessoas se sentem desconfortáveis. E nunca vai exigir que minha filha fique na frente das pessoas que a assustaram só para os adultos fingirem que a família está inteira. Nos mudamos para Florianópolis no início da primavera. As primeiras semanas foram difíceis. Yara pulava toda vez que a campainha tocava. Recusava dormir com bichinhos de pelúcia no quarto. Me perguntou mais de uma vez se o vovô podia nos encontrar. Toda vez eu contava a verdade de um jeito que uma criança pudesse segurar. Disse, os adultos estão cuidando disso. Você está segura. Você fez a coisa certa me contando. Encontramos uma terapeuta para ela que trabalhava com crianças e, devagar, pedaço por pedaço, Yara voltou a ser ela mesma. Dante ajudou ela a construir uma mesinha de arte perto da janela do novo quarto. Comprei um caderno de desenhos novo para ela, mas não pedi que desenhasse nossa família de novo. Aquilo tinha que ser escolha dela. Uma noite, cerca de 2 meses depois da mudança, encontrei ela sentada na mesa com lápis de cor espalhados por todo lado. Ela tinha desenhado uma casa com montanhas atrás, mais brilhante que o primeiro desenho, maior também. Dante estava no quintal segurando um martelo. Eu estava na varanda com uma caneca de café. Yara estava entre nós com uma mão na porta da frente. Acima da porta ela tinha escrito, só pessoas seguras podem entrar. Chorei quieta no corredor, não porque o desenho era triste, mas porque era honesto. Aquela foi a lição que meus pais nunca entenderam. Família não é um título que você pode usar como arma. Amor não ameaça, não rastreia, não assusta nem manipula. Amor de verdade faz as crianças se sentirem seguras o suficiente para contar a verdade. E ser pai de verdade significa escolher a paz da sua criança em vez do seu próprio medo de conflito. O que aconteceu conosco me ensinou que educação não é só o que as crianças aprendem na escola. É também o conhecimento valioso que elas aprendem vendo os adultos estabelecerem limites, contarem a verdade e protegerem os vulneráveis. Yara aprendeu naquele dia que a voz dela importava. Eu aprendi que manter a paz com pessoas nocivas pode custar a uma criança o senso de segurança. E Dante aprendeu que o silêncio, mesmo quando feito para proteger alguém, pode deixar o perigo no escuro por tempo demais. Não somos uma família perfeita, mas somos uma família mais segura agora. Meus pais queriam usar o medo para nos manter perto. Em vez disso, o medo me mostrou exatamente o quão longe precisávamos ir. E se alguém ouvindo já foi dito que estabelecer limites faz de você cruel, lembre disso. Limites não destroem famílias saudáveis. Eles revelam quais relacionamentos dependiam do seu silêncio para sobreviver. Nossa equipe trabalha duro para criar histórias de revanche que carregam emoção, conflito e uma mensagem que os espectadores podem realmente pensar depois que o vídeo termina. Esta história é completamente fictícia e foi escrita apenas para compartilhar lições através de uma narrativa entretida. Esperamos que incentive os espectadores a valorizarem a si mesmos, protegerem sua paz e nunca deixarem pessoas tóxicas definirem seu valor.